Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aí, culto a culto, já que nós não podemos vir para a igreja está indo até o teu lar. Como isso é maravilhoso, né? Deus proporciona até a tecnologia para falar do seu nome dentro da sua casa. Então isso é um privilégio que nós temos. É com grande alegria, com satisfação, que nós estamos aqui reunidos para glorificar e exaltarmos o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração. Eu peço a você que compartilhe o máximo que você puder, tá bom? Com seus amigos, com aquelas pessoas que você conhece, os grupos, tá bom? Faça salas de vídeo para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas, né? Nós tivemos aqui o privilégio de alcançar 2 estados fora do Ceará e algumas regiões e alguns países, né? Que maravilha, né? E Deus está fazendo a obra e o nome dele tem sido glorificado. Vamos orar para que a gente possa dar início ao culto ao nosso Senhor nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós queremos já te agradecer, queremos te bendizer e te glorificar, Pai, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, que tudo seja, meu Pai, para a tua glória e para a tua honra. Nós te entregamos os louvores. Pai amado, fala conosco através de tua palavra. Assim, Senhor, alcançando essas vidas que estão do outro lado, abençoando-as, meu Pai, com todas as sortes de bênção, e que o teu nome, meu Pai, surta e faça efeito na vida de cada um de nós, porque o que te pedimos nessa noite, e já te agradecemos, é no nome de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus com os hinos da harpa, com a irmã Raquel. A irmã Raquel já está com oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero saudar todo o povo de Deus que está aí na sua casa nos acompanhando nesta noite com a santa paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hino de número 305. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Nós somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber papéis como galardão. Sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hino de número, glória a Deus, 291. Glória a Deus. Aleluia. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim
Esta cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Mais uma. Glória a Deus, aleluia! Aleluia. Hino de número 151. Glória a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade,
fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencer dor para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos fala, que no caminho bom pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, falar com muito amor, vencer dor para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixar-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Vamos nessa noite, depois de termos adorado com belos hinos, cantados pela nossa irmã, hinos que são iluminados, né? Tem letras, né? A gente vê que toca lá no profundo da alma. Se você quer que Deus fale com você nessa noite, abra seu coração, porque eu tenho certeza de que Ele já está falando através dos louvores. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo de número 12. A partir do verso 1, nós vamos ler alguns versículos. Depois nós estamos passando novamente a oportunidade para a irmã Raquel louvar e exaltar ao nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use o dom em exortar, e o que repreende, faça com liberalidade, e o que preside, com cuidado, o que exercita a misericórdia, com alegria. Bendito Deus, Paizinho querido, Deus da glória. Mais uma vez nós queremos te apresentar
as nossas vidas como sacrifício vivo, santo, ó Deus, diante do teu altar. Te pedimos que a tua presença invada esta congregação, ela toque na vida de cada irmão, de cada ouvinte que está, meu Pai, te adorando nessa noite, através desse canal, ó Deus, dentro do seu lar. Que privilégio, Senhor, a igreja, meu Deus amado, aleluia, está reunida em todos os lugares neste momento, para te adorar, para te bendizer, para te glorificar, para te exaltar. E que nessa noite, Pai, mais uma vez, manifesta do teu poder e da tua glória, se revela aos nossos corações, fala ao nosso íntimo, porque tudo o que nós te pedimos nessa noite, e já te agradecemos, é no nome de Jesus. Amém. A irmã Raquel louvando mais um hino, e depois nós iremos trazer a mensagem do Senhor. Glória a Deus. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois és rei. Sim, o dono desse mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra
para lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro. A calmaria, a calmaria, a calmaria. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite, lá na leitura introdutória do culto, em Romanos, capítulo 12. Nós iremos hoje estudar sobre conhecendo a vontade de Deus. Capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Senhor Deus, ministra-nos mais uma vez a tua palavra, que ela atinja os nossos corações e que o efeito que ela possa produzir em nós, meu Pai, ó Deus, possa ser notório diante da onde nós formos e no ciclo que nós estivermos inseridos, Pai, as pessoas possam ver a mudança. Nos ajuda nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos conhecer a vontade de Deus para nós? Esse é o tema da mensagem nessa noite. Se nós formos ler o livro de Romanos, que tem 16 capítulos, nós vamos observar que estudiosos dividiram ele em duas partes. A primeira parte, ela vai do capítulo 1 ao capítulo 11. A outra parte, ela vai do capítulo 12 até o capítulo 16. Ou seja, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, é o primeiro texto da segunda grande seção da carta aos Romanos. A primeira sessão, ela vai tratar da parte mais teológica, da parte mais didática. Já a segunda parte, nós vamos observar que o apóstolo Paulo vai dizer que eles deveriam sair da teoria e irem para a prática. E o Evangelho de Jesus Cristo é dessa maneira. Nós temos que sair da teoria e vivermos na prática todos os dias. Porque evangelho de teoria só tem conversa. Evangelho de teoria só tem falácia. Mas quando nós exercitamos na prática o evangelho é completo e é mostrado de que maneira deve se viver e se comportar. Nós vamos observar que do capítulo 12, que é a segunda sessão, até o capítulo 16, vão falar de questões mais práticas. Nessa segunda parte, Paulo mostra a consequência prática daquilo que ele escreveu no capítulo 1 até o capítulo 11.
E o que é que nos mostra isso? O que é que nos aponta para essa verdade que o capítulo 1, capítulo 11 é uma forma mais teológica, mais de ensinamento que o apóstolo Paulo ele mostra, e o capítulo 12 ele vai para a prática do exercício do dia a dia? É a seguinte partícula, a partícula pois, ou seja, rogo-vos pois. Essa partícula, ela faz conexão entre a teoria do evangelho com a praticidade do mesmo evangelho. Neste texto ele resume aquilo, ou ele resume aqui todo o ensino da primeira e segunda sessão, que vai tratar sobre a vida da igreja. Observe que, desde o capítulo 1 do livro da carta aos Romanos, Paulo, como de costume, ele vai trazer a sua saudação, ele vai demonstrar o seu amor para com aqueles cristãos de Roma, ele vai falar sobre a justificação, não pelas obras, mas por fé. Depois ele vai bater em cima do pecado e condená-lo. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre a imparcialidade de Deus em tolerar aquelas pessoas que julgam indevidamente. Vai falar sobre a justiça de Deus. Vai falar que a justiça de Deus, ela é verdadeira. Não há ninguém que entenda. Ele vai dizer isso, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Por quê? Porque todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então nós vamos observar que a justiça de Deus, ela não é meritoriamente pelas ações e atitudes dos homens, mas a justiça de Deus, ela é nos imputada porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos trazer essa justiça. E de que maneira essa justiça vem? O apóstolo Paulo vai dizer que essa justiça, o homem é justificado não pelas obras da lei, não pelas boas ações que ele pode cometer, mas ele é justificado pela fé. A fé lhe proporciona, a fé em Cristo, ela vai lhe proporcionar o tal homem a praticar boas obras. Nós vamos observar que ele vai falar sobre os frutos da justificação pela fé. Ele vai fazer um parâmetro entre graça e pecado. A graça, ela está livre do império do pecado. Por quê? Porque hoje nós somos justificados, hoje a graça nos alcançou. E o que é graça? É o favor imerecido de Deus para com a humanidade. Então essa graça que foi nos imputada por Jesus na cruz, ela nos dá ela nos faz livres do pecado. Ela nos dá liberdade. Não confunda liberdade com libertinagem ou liberalidade. A liberdade aqui, aleluia, é que anteontem, nós éramos escravos do pecado. E hoje nós somos livres pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai falar que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não andam segundo as obras
Eles não andam segundo os seus próprios governos, seu próprio entendimento, mas ele anda pela lei de Cristo. Vamos ver também que o apóstolo Paulo, ele vai com tristeza e com pesar, ele vai reprovar as atitudes daqueles judeus que fecharam a sua mente para o evangelho de Jesus. E com grande pesar e tristeza, a incredulidade daquele povo, ele vai bater e vai condenar e vai reprovar aquelas atitudes. Ele vai também falar que não há diferenciação estando em Cristo, sendo judeu ou sendo gentil. Louvado seja Deus. Os judeus, eles rejeitavam a justiça de Deus, por isso que nós fomos alcançados através da sua benevolência, da sua bondade e da sua graça. Ele vai também falar a respeito do futuro de Israel, que posteriormente o Senhor não deixará eles se perderem, mas salvará, aleluia, a nação que ele havia escolhido desde o princípio da fundação do mundo. Quando nós chegamos aqui, aleluia, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vai falar da praticidade do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E é necessário também que a gente entenda que o autor, aleluia, é o apóstolo São Paulo. Ele escreveu para os cristãos que estavam em Roma. E esses cristãos, aleluia, foram alcançados pelo evangelho da graça. E a igreja de Roma, ela tinha o número de membros mais de gentios do que mesmo de judeus. Mas os judeus também estavam inseridos nessa igreja. A cidade de Roma, ela era repleta de pecado, de promiscuidade. Nós vamos observar que no primeiro capítulo o apóstolo Paulo, ele vai condenar, aleluia, o homem amante de si mesmo, o homem seguindo o seu próprio percurso, o homem invertendo as ordens de valores, o homem, aleluia, fazendo daquilo que é certo, é errado, e daquilo que é errado, fazendo certo. Então nós vamos observar que Roma era repleta de promiscuidade, toda sorte de pecado. E agora que os gentios haviam abraçado o evangelho, surge a questão: como se deveria viver o evangelho? Isso é uma coisa que acontece com cada um de nós. Às vezes nós damos um passo para Jesus, e por não sermos ensinados, discipulados, não aprendermos a palavra, nós muitas das vezes temos essa dúvida: como nós devemos viver o verdadeiro evangelho? Então Paulo escreve este texto para mostrar as consequências práticas de uma vida num verdadeiro evangelho. E daí então experimentar a vontade de Deus. Observe que a faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos, ela é inerente dentro de nós. Ou seja, o homem, ele tem um poder de escolha, ele tem um poder de querer e livremente praticar ou deixar de praticar as coisas. Essa força que vem dentro dele impulsiona a realizar algo, a atingir fins e desejos. Ânimo, determinação e firmeza é necessário para que isso suceda. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo, ele vai fazer aqui um pedido, um rogo,
pelas misericórdias de Deus, para que os irmãos apresentem os seus corpos em sacrifício. Que sacrifício é esse? Será que é o sacrifício da lei, que matava os animais para justificar ou apontar que o pecado estava sendo transferido do homem para aquele animal? Não. O apóstolo Paulo está falando aqui de uma maneira simbólica, porque o culto, os vossos sacrifício vivo, é o nosso culto de louvor, é o nosso culto de adoração, é o nosso culto de rendição a Deus. E esse culto, ele tem que ser racional, ele tem que ser compreensível, porque a partir do momento que ele for compreensível, entender a palavra, dentro de mim vai haver manifestações, aleluia, de alegria, de ânimo, aonde, aleluia, nós vamos entender a palavra e expressar através dos nossos lábios, aleluia, glórias e aleluias, porque nós estamos entendendo a palavra, e porque nós entendemos a palavra, nós prestamos um culto racional a Deus. E no verso 2 ele vai dizer: não sede conformados com este século. Quando ele fala muito aqui, mundo aqui, século, ele está falando do sistema que regia. Nós não temos que ser conformados com o sistema que rege o mundo. O sistema que rege o mundo é um sistema, muitas das vezes, pervertido. É um sistema, muitas das vezes, injusto. O que rege o mundo, a lei que rege o mundo, muitas das vezes, ela é injusta. Porque existem homens amantes de si mesmo, que trocaram a glória de Deus pela sua imagem. Homens que querem o reconhecimento, não apenas o reconhecimento, eles querem adoração, eles querem prestígio, eles querem o poder. E através disso, eles entristecem a Deus. E o apóstolo Paulo faz a gente entender que nós não devemos nos conformar com o que está acontecendo. Nunca devemos se conformar com o errado. Nunca devemos se conformar com aquilo que é contraditório à palavra de Deus. Mas ele diz: sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, sede transformados pela renovação da vossa mente. A nossa mente hoje é a mente de Cristo, não é a mente do mundo. A nossa mente hoje é a mente que foi dada pelo próprio Cristo, através dele ter nos aceitado, nós levantado nossas mãos cansadas. Agora, Cristo tem que viver em nossa vida e nós não vivermos da maneira como nós queremos. Então ele vai dizer: seja renovado pela renovação da vossa mente. A mente de Cristo está na sua mente. A mente de Cristo agora é que vai reger a sua mente, é que vai lhe conduzir a determinados propósitos, é que vai fazer aquilo, aleluia, que você antes não tinha o poder, não tinha a clareza, e hoje, porque você possui a mente de Cristo, você vai realizar tudo aquilo que Ele
desejar. Só então, depois que nós nos conformarmos, depois que nós formos transformados a nossa mente, nós vamos experimentar a vontade de Deus para nós. A vontade, ela tem um sentido de querer aquilo, consistir em algo. É a faculdade de perseguir o bem conhecido pelo total entendimento. A vontade pode ir bem como pela formação do hábito de propor a si mesmo tarefas difíceis e trabalhar até conseguir alcançar o objetivo. Isso é a vontade. A vontade do homem, ele coloca no coração, ele traça metas, ele cria circunstância. E a vontade que há no seu coração de executar aquilo vai se formando até que a vontade seja concluída. A vontade de Deus não se limita à vontade. O que eu falei agora foi a vontade do homem. Mas a vontade de Deus, ela não se limita. É uma vontade que está acima da vontade do homem. E ela não é como o desejo ou o olhar do homem. O Senhor não derrama a sua vontade sobre as nossas vidas da maneira que eu, da maneira que você, da maneira que nós queremos. Mas Ele derrama da sua vontade sobre as nossas vidas o que Ele quer, da maneira que Ele quer, com o propósito que Ele quer, para que o nome dEle, apenas o nome dEle, seja glorificado. Talvez o reconhecimento venha para mim e para você, mas a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a exaltação é para Ele. Talvez o reconhecimento nos siga, mas a glória, o domínio, o poder, a exaltação pertencem a Ele. Então é possível nos dias de hoje, nós como cristãos, conhecermos a vontade de Deus para nós? E como podemos conhecer essa vontade de Deus para nós? Há pelo menos 3 princípios gerais pelos quais podemos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E que princípios são esses? Primeiro princípio: descobriremos a vontade de Deus para a nossa vida através, primeiramente, de sua palavra. Existe gente procurando alguns meios para que a vontade de Deus ela aconteça, ou ela descubra a vontade de Deus. Nós somos pentecostais e cremos na atualidade dos dons espirituais, mas quem rege todos os dons das Sagradas Escrituras é a própria Escritura. Então, o primeiro meio de eu descobrir a vontade de Deus para a minha vida é através de sua palavra. A palavra foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Existia um filósofo, se não me foge a memória, século XIX ou século XX, chamado Voltaire. Ele era francês. E na sua casa, onde ele redigiu os textos
para publicação, uma certa vez ele foi infeliz em uma das suas declarações, que ele falou que a Bíblia Sagrada, ela era um livro antigo, que não daria algum tempo para que ela viesse cair em desuso, e não ser de mais nenhuma utilidade, não apenas para obter informações sobre história. Passou-se o tempo, Voltaire morreu, e a sua casa lá na França se transformou em uma publicadora de Bíblias. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela é quem nos conduz, ela é quem nos direciona, ela é quem nos leva, porque ela é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, ela é vontade para mim e para você. E a primeira coisa que eu observo aqui é que nós devemos lê-la. Tem muita gente que guarda a Bíblia lá no Salmo 23, Salmo maravilhoso, Salmo 91, excelente, e deixa lá na estante, na entrada da sua casa. A Bíblia, ela não é para ser lida apenas em porções separadas. Eu e você temos que ter o costume, a prática, o exercício de lermos a Bíblia. Faça um plano de leitura anual. Leia diariamente 3 capítulos. E no final de semana leia 5 capítulos. E quando chegar no fim do ano, você está convicto de que você leu os 66 livros das Sagradas Escrituras. O problema é que a gente pega somente aquelas partes que já são conhecidas. Deus, ele quer revelar a sua vontade para mim e para você. Então é necessário nós entendermos que nós devemos lê-la. Aleluia. Paulo vai escrever para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, o seguinte: toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Lendo a palavra, aleluia, nós vamos observar, aleluia, que nós teremos a orientação, aleluia, porque ela é proveitosa, ela é divinamente inspirada, aleluia, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem e mulher de Deus seja perfeitamente, aleluia, instruído nos seus caminhos. Está com dúvida? Já orou e a dúvida não passou? Aleluia. Abra a Bíblia e Deus vai falar contigo, aleluia. Ou se não já está falando nessa noite, glória a Jesus. O Salmo 19, verso 7 e verso 8, diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor, aleluia, são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Quando você lê as Sagradas Escrituras, aleluia, você refrigera a sua alma,
aleluia, você observa que ela vai dar sabedoria e entendimento. Sabedoria não é inteligência, irmão. Não confunda sabedoria com inteligência, porque tem muita gente aí, aleluia, que é inteligente, mas não tem sabedoria. Tem muita gente aí, aleluia, que tem mestrado, doutorado, aleluia, é inteligente, mas não tem sabedoria. Sabe por quê? Porque eles não acreditam, eles não obedecem, aleluia, a palavra de Deus, e nem, aleluia, reconhecem Jesus como seu Salvador. E a Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria não é da inteligência, o princípio da sabedoria do homem é temer ao Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os preceitos, os mandamentos do Senhor, a palavra dele é reta e alegra o teu coração. Aleluia. Se você está triste nessa noite, pedindo uma direção, pedindo orientação para que Deus fale com você, a lei do Senhor, ela é perfeita, ela é reta e alegra, está alegrando o teu coração nessa noite. Será que você na sua casa pode dar glória a Deus e aleluia? E às vezes nós estamos cegos, irmão. Cego. Não cego fisicamente, mas cego espiritualmente. Aí a gente não tem sensibilidade, mas a lei do Senhor, ela nos dá essa sensibilidade e faz com que os nossos, aleluia, os nossos caminhos, os nossos olhos sejam iluminados e puros para a glória de Deus. Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra de Deus, observando conforme a sua palavra. Ou seja, jovem, você quer ter um caminho puro, um caminho íntegro, observe a palavra de Deus. O salmista, no mesmo salmo, no verso 11, ele vai dizer: escondi a tua palavra em meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Devemos lê-la e entendê-la, que praticando a leitura, aleluia, nós vamos ter sabedoria para não pecar contra ele. No verso 104 ele diz: pelos teus caminhos alcancei entendimento, pelo que aborreço falsos caminhos. Ou seja, pelo entendimento que eu tive da tua palavra, Senhor, eu não vou me agradar mais, eu não vou mais me satisfazer com os falsos caminhos. Não apenas devemos lê-la, mas também devemos obedecê-la. Josué capítulo 1, verso 8. O Senhor vai falar assim para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Ou seja, Josué, não apenas viva a teoria, mas faça a prática. Josué, saia da prática e execute, saia da teoria e execute a praticidade. Porque então os teus caminhos farão próspero e prudentemente você se conduzirás. Quando nós colocamos ou obedecemos a palavra de Deus, aleluias, os nossos caminhos, eles são guiados prudentemente, eles são conduzidos pela vontade do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo, ele menciona aqui. Nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, para que depois nós não venhamos nos conformar
mas transformar a nossa mente. E depois disso nós vamos experimentar. Ou seja, viva a palavra de Deus e experimente o melhor que Ele tem para te dar. Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10 diz o seguinte: por esta razão nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento, de quê? Da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar, olha aí, para que vocês possam andar dignamente diante de quem? Do Senhor. E nós temos que andar agradando Ele em tudo, irmão. Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O problema é que a gente quer em parte e não quer na totalidade. O problema é que a gente quer algumas coisas e não quer outras. E o apóstolo Paulo está dizendo, é na sua totalidade. Aleluia. É na sua totalidade que você deve agradar a Deus em tudo e frutificar em toda boa obra. Louvado seja Deus. Qual é a outra forma de aprendermos a vontade de Deus para as nossas vidas? Glória a Jesus. Nós aprendemos a vontade de Deus para as nossas vidas mediante a convicção interior do Espírito Santo que agora habita em mim e você. Ele vai imprimir no nosso coração aquilo que Deus deseja que façamos. Romanos 8, verso 4. Porque a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, sua mente é de Cristo, sua vida é de Cristo. Viva de conformidade com o que Ele quer e não como você e eu queremos. Porque o maior problema hoje é que nós queremos andar segundo o nosso percurso. Nós queremos andar segundo a nossa vontade. Nós queremos fazer as coisas ao bel prazer. Nós queremos tomar atitudes que não glorificam a Deus através do nosso comportamento. Observe que você é uma nova criatura. E aquele que está em Cristo é nova criatura. A nova criatura tem que andar, tem que pensar, tem que se comportar, tem que fazer tudo aquilo que Ele quer e não o que nós queremos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo anda em mim, se Cristo vive em mim, melhor dizendo, a vida que eu vivo agora é pela fé. Se nós entendermos que o Espírito Santo está dentro de nós, nós devemos fazer tudo aquilo que Ele nos orientar. Gálatas capítulo 5, verso 16, verso 18 diz: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se a nossa mente é controlada por Cristo, se a nossa vida é controlada por Cristo, de maneira nenhuma nós nunca vamos satisfazer a nossa própria vontade. Você nasceu de novo não para fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Porque a carne, ela luta, ou ela cobiça contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, ou seja, é uma luta. E aqui eu abro um parêntese, que quem vai vencer essa luta é aquilo que eu e você nos alimentar mais. Se eu alimento a carne, a minha carne vai estar mais forte. Mas se eu alimento o Espírito, o meu espírito vai estar mais forte.
O problema é que a gente quer alimentar mais a carne. E a carne, muitas das vezes, ela nos dão satisfações e prazeres momentâneos, passageiros. Muitas das vezes os desejos da carne, eles massageiam o nosso ego. Eles nos dão uma falsa interpretação do momento em que nós estamos vivendo. Mas se você alimentar o Espírito, com certeza, você vai agradar a Deus, o Espírito Santo vai ficar contente com a tua vida. Mas é necessário que você faça, cumpra, aleluia, a vontade do Espírito, andando em Espírito. Oh, aleluia. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás mais debaixo da lei. Ou seja, se você está no Espírito, um amontoado de informações não vão confirmar que você está sendo guiado pelo Espírito. E se nós vivermos em Espírito, verso 25, se nós vivermos em Espírito, nós também devemos andar em Espírito. Nós estamos vivendo uma geração, irmão, um século, onde as pessoas querem andar pelo seu próprio bel prazer e não querem cumprir a lei do Senhor. E o próprio Espírito, ele nos exorta a praticar, a viver a Bíblia. Ele jamais vai nos exortar a fazer o que é contrário à palavra de Deus. É isso que Jesus Cristo, lá em João capítulo 16, verso 13, vai dizer: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus não leva você à mentira, não leva você à contradição no que ele próprio inspirou através desses homens que viveram em séculos diferentes, que presenciaram cenas diferentes, que tinham profissões diferentes, mas que foram inspirados pelo Espírito. E de maneira nenhuma o Espírito Santo, ele vai contrapor ou ele vai andar contrário àquilo que ele inspirou. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos ensinará o que há de vir. E nós temos visto isso. O Espírito Santo que jamais nos leva a fazer o que é contrário num simples dever. Ou seja, a vontade de Deus para mim e para você, direcionada pelo Espírito, ela nunca vai ser aquela vontade limitada. Nós sempre teremos mais. Nós sempre iremos mais adiante. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer no capítulo 14, verso 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria, paz e novamente, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Ou seja, não é nas limitações das coisas terrenas, é indo adiante para as coisas muito melhores e maiores e melhores, porque nisso serve a Cristo. Agradável é a Deus e aceito aos homens. Nós temos que jamais levar
a fazer o que é contrário ao simples dever. Nós devemos caminhar muito mais, devemos fazer muito mais. Aleluia, é por isso que o Senhor vai falar no Sermão do Monte: se atingirem tua face, dá outra. Se tu caminhar 1 milha e faz ele caminhe 2 milhas contigo, se ele te pedir a capa, dá a túnica. Ou seja, surpreenda, vai mais adiante. Surpreenda ele com os teus atos, com as tuas ações, com o teu comportamento, com a tua ação. No último ponto nós iremos aprender que as circunstâncias também determinam a vontade de Deus para nós. Ou seja, a circunstância, nós temos que entender tudo o que está acontecendo hoje. Nós temos que entender que tudo o que está acontecendo hoje é a vontade de Deus. Talvez não seja a vontade diretiva, direcionada no sentido de querer o bem da humanidade, mas é a vontade permissiva, porque o homem procurou o seu próprio caminho. O homem está procurando o seu próprio destino. Então Deus permite para que as coisas aconteçam e o homem entenda que não há solução, não há salvação. Vão lutar e relutar, mas a salvação e o problema da humanidade ainda vai estar em Cristo Jesus. Aleluia. Nós vamos observar isso, que Deus, o Espírito Santo, ele revela a Paulo, revela a Pedro, e depois revela a Cornélio, para que as circunstâncias, naquele momento em que Pedro vai até a casa de Cornélio, e lá não somente Cornélio, mas toda a sua família, os seus funcionários são salvos e batizados com o Espírito Santo, porque a vontade de Deus estava em meio àquelas circunstâncias. Louvado seja Deus. Mas vamos observar também que as circunstâncias ela nos apontam para o que Deus quer fazer com nós. Se eu estou vivendo uma circunstância como essa, eu tenho que buscar a Deus com toda a minha intensidade, eu tenho que buscar a Deus para que nessas circunstâncias Ele se revele e cumpra o seu propósito. Então, seguindo esse padrão, nós compreenderemos que a vontade de Deus sempre será a melhor opção para cada um de nós. E para que isso aconteça, é necessário que nós devemos seguir a risca, pois ela é boa, perfeita e agradável. Louvado seja Deus. Eu queria nessa noite, irmãos, perguntar se tem alguém que queira aceitar a Jesus, se reconciliar. Oh, aleluia. Alguém que está necessitando, carecendo de oração. Eu peço a você, irmãos, que ore também por mim. Porque eu sou vaso, sou de barro e sou frágil. E careço e necessito das vossas orações. Tenho passado por grandes lutas, né, para a gente fazer tudo isso. Tem sido muito difícil, muito dificultoso, mas tem sido prazeroso. Temos enfrentado lutas internas pela madrugada, às vezes até situação de enfermidade, para querer nos bloquear, mas nós temos a certeza e a convicção que Deus está nesse negócio, e a última palavra sobre nossas vidas vai ser sempre a dele. Amém? Os irmãos que desejarem ofertar, dizimar, né, nós estamos ainda criando aí meios para que você possa ofertar e dizimar da sua casa, né, do seu lar,
por transferência, pelo Pix, ou então pelo QR Code. Nós ainda estamos trabalhando isso futuramente, mas se você quiser ofertar, nós estamos precisando da sua ajuda, da sua colaboração, porque nós temos os custos diários, aliás, nós temos os custos diários e mensais da igreja, né? Também nós temos muitos equipamentos ainda para trazer uma melhoria de transmissão para você no seu lar. Então, se você desejar investir nesta obra, aleluia, você nos procura, né? Nos procura que nós iremos dizer os meios. Peço a você, meu irmão, que você se inscreva no nosso canal, tá bom? O nosso canal está aí, inscreva. Deixa lá o seu joinha, né? E também compartilhe com pessoas, para que a gente possa chegar aí à inscrição, que nós estamos orando para que Deus execute. Aleluia. E nós vamos orar, né? Quem quer oração, né? Aqui já está aqui o pedido de oração. E a irmã Raquel vai louvar mais um hino, irmã Raquel? Vai louvar mais um hino? Amém. Depois que a irmã Raquel louvar, nós vamos orar e depois vamos estar dando as bênçãos apostólicas. Aleluia. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e do meu coração Tu és o último e primeiro. Eu quero estar em Tua casa, o Teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de Ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Eu quero estar em Tua casa, o Teu poder quero sentir.
de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti, do que estar perto de ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguma coisa melhor do que estar perto do Senhor e Ele perto de nós? Vamos orar nessa noite. Vamos orar pela irmã Zanira, pela irmã Nusa e família, pelo irmão Paulo Roberto. Foi ele que aceitou, ele que confessou Cristo no culto passado, né? Ele está nos assistindo lá São Pedro do Havaí, né? A cidade é Paraná. Pedindo oração por ele e pela família. A irmã Nusa pelo Vitor Miguel, que é o seu bebezinho, né? E toda a sua família. E a irmã Zanira está pedindo oração, né? Por enfermidade, né? Para que Deus repreenda todo o mal, toda a enfermidade. E também a Érica, a irmã Érica, nossa vizinha aqui, está pedindo oração para que Deus cure seu irmão, né? E a Francisca Antônia pela família dela, e a irmã Livonete, que também é irmã da irmã Vanusa, né? Ivanusa. Elas são da mesma família, está pedindo oração pela família dela. E também a irmã Eugênia Jennifer, pedindo oração pela Jennifer, né? Então vamos orar. Santo, eterno e poderoso Deus, nós queremos dar graças e te bendizer, Senhor, por tudo. O Senhor sabe todas as coisas, Pai, e o Senhor entende, e o teu poder nunca mudou e nunca mudará. Nós queremos te apresentar, Senhor, esses pedidos de oração, feitos, meu Pai, por cada homem, por cada mulher que te serve, te entregando, Senhor, causas particulares, mas também causas gerais. Nós te pedimos que a tua intervenção, que o teu poder de cura, Pai, vá de encontro. Pai, as pessoas que estão enfermas nessa noite, que pela fé, meu Pai, deram o seu nome aqui para clamarmos. Ó Deus, a tua palavra diz que tu nunca mudou, Pai. Tu nunca mudará, Pai, a tua ação, o teu poder é o mesmo. Talvez a tua ação seja diferente, mas o teu poder é sempre o mesmo, sempre será o mesmo. Toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, Pai. Aonde houver uma enfermidade, palavra mal lançada, meu Deus amado, que encontrou brecha, Senhor, está se apoderando dessa vida, levando, meu Pai, cativo as enfermidades, em nome de Jesus, seja agora expulso no nome de Jesus, todo mal, toda enfermidade agora, em nome de Jesus. Nós queremos te apresentar, meu Pai amado, todas as famílias, queremos te apresentar, meu Pai, esse caos que está acontecendo aí, Pai. Deus, para onde nós recorreremos, meu Pai, a nossa voz?
Para onde correremos, meu Pai, por socorro, se não for por Ti, Deus? Ajuda-nos muitas das vezes nas nossas incredulidades, porque muitas das vezes nós não acreditamos e outras vezes nós não sabemos pedir como convém. Mas o Teu Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, Espírito Santo, leva o meu clamor nessa noite, por essas famílias, por essas vidas, pela minha vida. Tu sabes que eu sou mais necessitado nessa noite da Tua ajuda, da Tua intervenção. Eu estou aqui, Pai, por graça. Não é por mérito, mas pela Tua misericórdia. Por isso eu te peço, Pai, toca aonde precisa ser tocado na minha vida. Tira aquilo que precisa ser tirado e acrescenta mais de Ti. Te pedimos, meu Pai, pela vida da Tua serva, a irmã Raquel, pela vida do irmão Max, pai da sua filha, pela vida do irmão Ar, sua esposa, a irmã Gabriela, que fizeram parte nessa noite, meu Pai, nos ajudaram, nos fizeram, meu Pai, elevar o nosso pensamento, o nosso entendimento, direta e indiretamente a Ti nessa noite. Agora nos dá uma noite de sono tranquilo e reparador, Pai. Em paz me deito e logo pego no sono. Repreende toda insônia, meu Pai amado, e traz, meu Pai, uma noite maravilhosa na Tua presença. E amanhã nos dá, meu Pai, um dia cheio de saúde, meu Pai amado, para que a gente possa estar nos nossos trabalhos, aqueles que estão em casa, fazendo as suas tarefas, os seus exercícios diários. Em nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador bendito Jesus Cristo, que as doces consolações e que a comunhão do Santo Espírito repouse sobre a vida de cada um de vocês, de seus familiares, não somente agora, mas para todo sempre. E todos estão abençoados. Você aí, diga amém da sua casa. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E quinta-feira nós estaremos aqui novamente para cultuar e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite para todos.